Oi, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o quarto episódio da segunda temporada de And Just Like That. E esse episódio, né, gente, eu senti que ele foi um pouco mais leve do que os outros, né? Não mais leve no sentido de que ele foi mais agradável de assistir, mas é que eu acho que esse episódio aqui, ele não teve tantas tramas paralelas ao mesmo tempo, né? Então acabou sendo, de fato, assim, uma coisa que fluiu mais enquanto a gente assistia, né? Porque não tinha tantos personagens com tramas paralelas pra gente acompanhar, né? Então aqui, basicamente, a gente só vai ter 4 histórias, né? Sendo uma da Carrie, uma história da Lisa, uma história da Charlotte e uma história da Miranda, né? Então eu vou comentar, como sempre, aqui a história de cada uma. Mas eu primeiro queria dizer que eu achei interessante que eu senti, pelo menos, que todas essas histórias, né, elas tinham meio que um tema em comum, né? No caso, o que menos teve em comum foi o da Miranda, né? Que a história da Miranda toda vez é a mais fraca dos episódios, na minha opinião. Mas, no geral, eu senti que esse episódio foi um que ele abordou bastante a questão, né, do envelhecimento e da idade, né? E coisas que acontecem tanto, né, fisicamente com o corpo das pessoas, mas também com o rumo que elas tomam na vida delas, né, em relação às suas carreiras, né? E também a forma como elas se enxergam, né? Às vezes até se envergonhando de ter uma certa idade, né? De estar ali dentro de uma certa faixa etária. Eu achei que foram coisas, né, interessantes da série discutir, apesar de tudo ter sido feito de uma forma bem sutil, né? Eles não discutem assim bem na sua cara, mas eu achei legal que de diversas formas, né, cada trama que a gente teve aqui no episódio acabou abordando essa questão, né, da idade. Então, para começar, né, vamos falar logo da história da Carrie. Aqui no início do episódio, né, a gente vai ver que ela tá feita num restaurantezinho, né, com um colega dela que trabalhava com ela, né, quando ela fazia o podcast. E aí, quando ela tá nesse restaurante, né, ela acaba encontrando a Enid, né, gente, que, pra quem não lembra, ela é a editora, né, lá da Vogue, né, ela aparecia na série clássica de Sex and the City, né, lá nas últimas temporadas, acho que especialmente na última, né, que foi a 6ª temporada, e ela também chegou a aparecer no primeiro filme, né, que inclusive tem aquela questão maravilhosa, né, daquela revista especial do casamento da Carrie, que eu acho belíssimo, né, que ela faz todo um ensaio fotográfico com vários vestidos de noiva, né, de vários designers, vários estilistas famosos, icônicos e incríveis, enfim, eu amo aquela cena do primeiro filme, né, que ela tem toda aquela a troca dos vestidos, mas agora, né, gente, a Enid, ela parou de trabalhar na Vogue, né, ela foi meio que demitida, então ela tá encontrando outras coisas pra fazer. Ela criou agora, né, uma newsletter, né, que é tipo um e-mail que ela vai mandando pras pessoas com conteúdo que ela cria, e aí tem várias pessoas, né, que estão acompanhando essas newsletters que ela tá fazendo, né, inclusive tem um momento aqui no episódio que acima, ela acaba falando que ela tá acompanhando, né, todas essas novidades, que ela tá achando super incrível ler tudo aquilo, e que é uma newsletter, assim, realmente bem relevante, e que normalmente tudo que ela comenta ali acaba ficando popular, acaba sendo, né, muitas pessoas vão comprar, muitas pessoas vão experimentar, muitas pessoas vão no lugar que ela indica, né, enfim. Então ela tem certa popularidade ali entre esse nicho, né, dessas mulheres ricas, nova-iorquinas e tudo mais. E além dela ter essa newsletter, ela agora também tá com um novo projeto, né, que ela vai criar uma revista digital, né, que se chama, né, tipo Vida, só que em francês, eu esqueci o nome, mas é basicamente esse o nome, né, que ela vai colocar na revista dela, que é exatamente para colocar, né, mulheres da mesma faixa etária dela, que são mulheres ali que estão ali mais ou menos uns 70 anos, né, escrevendo, falando sobre suas vivências, né, trazendo novidades ali na revista, enfim, né, para meio que dar um espaço para elas poderem escrever. Afinal de contas, né, quando ela chegou nessa idade, ela foi, né, meio que demitida ali da Vogue, né? Então a gente já vê aqui, como eu falei, aquela discussão sobre a idade, né, sobre o egeísmo, o etarismo. E acontece, né, que quando a Carrie encontra ela, gente, foi um momento, assim, bem esquisito, porque a gente vê que a Enid, ela é uma personagem, assim, que ela não tem muita sensibilidade, né, e normalmente a relação dela com a Carrie não é exatamente uma relação de amizade, né, é uma coisa realmente muito profissional e às vezes também muito fria. A gente vê aqui, né, que a Enid nem mesmo, né, entrou em contato com a Carrie quando o Mr. Big morreu, ela não falou nada, né, ela não lamentou, ela não, sabe, disse que estava ali pra ajudar a Carrie por nada, sabe? Ela simplesmente não entrou em contato, sumiu, tava vivendo a vida dela, né? E a Carrie também, né, ela chega a dizer que teve um momento que ela tentou mandar um e-mail pra Enid, né, pra ela fazer... sabe aquela citação que às vezes um autor, uma pessoa famosa faz dentro de um livro, né, pra meio que recomendar o livro, tipo, nossa, esse livro aqui foi uma leitura maravilhosa, incrível, gostei muito, e eles colocam, tipo, na capa de um livro. Eu não sei se vocês sabem, o nome disso é blurb, e aí a Carrie, ela tinha pedido pra Enid fazer um blurb, né, desse novo livro que ela fez, contando toda a experiência dela, né, em relação à morte do Mr. Big, e aí a Enid nem mesmo respondeu o e-mail, né, então ela realmente, assim, é uma pessoa bem fria, bem egocêntrica, né, e ela ali com a Carrie, eu achei bem engraçada a cena delas, né, que a gente vê que elas têm uma relação que é meio esquisita. Mas acontece, né, que a Carrie até tenta fazer, né, a Enid comentar sobre o novo livro dela, né, dentro da newsletter que ela tá fazendo, e a Enid começa a dar uma desculpa, né, que ela fala, não, porque se eu falar do seu livro, eu vou ter que falar do livro de todo mundo. E aí Carrie fica tipo, e como assim todo mundo tem um livro pra promover na sua newsletter, né? Então ela arruma ali uma desculpa, mas depois a Enid acaba chamando ela, né, pra participar de uma festa ali que ela vai fazer, né, meio que de um encontro, uma reunião, pra ela falar sobre essa questão dessa revista, né, ela convida a Carrie ali pra participar.
E a Carrie, ela fica primeiramente, né, bem chocada, porque a Enid, inclusive, chega a dizer mais de uma vez, né, que elas meio que são da mesma faixa etária. E aí a Carrie fica meio chocada, porque a Carrie, ela tem tipo uns 50 e poucos anos. E essa moça, né, essa Enid, ela tem tipo uns 70. Então a Carrie fica tipo, nossa, eu tô tão velha assim, né? Ela começa a se sentir mais velha do que ela é, ela começa a se sentir insegura em relação a isso, né? Ela não gosta muito, a gente vê bem nas feições dela que ela não tá curtindo de ser tratada como se ela fosse da mesma idade que a Enid, né? E ela fica em dúvida se ela deveria participar desse encontro ou não. E aqui a gente acaba vendo, né, a Carrie e a Sima conversando, né? A Sima, nesse episódio, ela não tem uma história separada só dela, como ela teve nos episódios anteriores, mas aqui ela ainda participa, né, nessa trama da Carrie, elas estão lá conversando, e a Sima fala pra ela que ela deveria sim ir nesse encontro, né, que a Enid, ela quer fazer, mas em troca disso, a Carrie deveria falar pra Enid, olha, então fala do meu livro lá na sua newsletter, já que eu tô aqui, né, lhe ajudando. E aí, no final do episódio, a Carrie, de fato, acaba decidindo ir ali naquela reunião, né? Então ela vê que tem várias mulheres, assim, mais velhas. Eu achei engraçado que tem um momento que eles falam assim, vamos tirar uma foto? E aí Carrie vê as mulheres parecendo umas vovozinhas bem ricas, assim, bem madames. E aí Carrie fica tipo, ai, não quero tirar foto com elas, não. Porque ela não queria ficar na foto como se elas fossem tudo parte do mesmo grupo, né? Da mesma faixa etária. Então ela acaba fugindo ali. Ela dá uma desculpa e sai. Ela fala que o cabelo dela tá alguma coisa que não tá arrumada. Enfim, ela dá uma desculpa e só sai correndo porque ela não quer de jeito nenhum ficar naquela foto, né? Ela não quer fazer parte daquela mesma faixa etária, né? Daquele mesmo grupo. Mas aí vai se passando ali a festa e tudo mais. Ela acaba também encontrando, né, gente, aquela amiga dela, a Bitsy, né? Que também já havia aparecido recentemente no episódio, acho que foi o da semana passada, né? E aí a Bitsy, ela volta aqui, né? Ela tá meio que tentando fazer a Carrie namorar com um cara. Ela vai dar o contato da Carrie pra um cara mais velho, que é bonito, enfim, pra ele ficar dando em cima da Carrie. Mas a Carrie, tipo, não tá nem um pouco interessada, né? Então é uma conversa, assim, bem estranha também. Principalmente porque esse cara, parece que ele pega várias dessas madame ricas ali de Nova York, né? Porque a própria Bitsy fala que ficou com ele depois que o marido dela morreu. E depois a gente descobre que a Enid, ela também tá ficando com esse mesmo cara, né? Então esse cara, ele é todo pegador ali das mulheres mais velhas. Mas no fim, a Carrie acaba encontrando por lá, né, uma mulher que ela admira bastante ali, então ela fica super animada, ela acaba tirando ali uma foto, ela acaba também aceitando mais o espaço dela ali dentro daquele ambiente, porque ela vê que ela não deveria ter esse preconceito em relação à idade, né, e ela começa a entender mais a perspectiva dessas mulheres que tiveram diversas conquistas, que ainda estão ali fazendo coisas, né, então a cabeça dela meio que começa a mudar a perspectiva dela a respeito daquele projeto ali, e ela começa a achar que seria de fato interessante participar da revista. Mas aí a Enid fala pra ela que ela não queria que a Carrie escrevesse na revista, ela só queria que a Carrie desse dinheiro, porque ela sabe que agora que o Mr. Big morreu, né, a Carrie tá cheia de dinheiro, né, às vezes a gente até esquece que a Carrie tá tão rica, já que ela voltou a morar naquele apartamento antigo dela e tal, né, então tudo isso meio que dá uma sensação de que a conta bancária dela ainda tá igual como era na série clássica, mas não, né, gente, ela só voltou pro apartamento dela antigo porque ela se sentia confortável ali, ela tava querendo um lugar pra ela se sentir mais, como é que eu posso dizer, mais aconchegada, né, mais conectada ao passado dela, a vida dela antes do Mr. Big, mas ela não precisava morar ali, né, ela tem dinheiro, tanto é que ela conheceu a Sima quando ela tava procurando apartamento, e a Sima mostrava pra ela vários apartamentos de luxo, né, então a Carrie, ela tá riquíssima agora que o Mr. Big morreu, e a Enid só quer dinheiro. Aí a Carrie já começa ali a fazer aquele jogo, né, aquela coisa que a Sima disse pra ela, sabe? Você pode ajudar a Enid, mas em troca você pede pra ela falar do seu livro. E aí a Carrie aproveita esse momento, né, pra já fazer aquela troca ali. Então eu achei legal, né, que a Carrie, ela acaba de fato fazendo o que a Sima contou pra ela. Mas, de modo geral, a gente deve dizer que não foi uma história, assim, que eu acho que levou a trama da Carrie muito pra frente, em relação à série no geral. Eu achei que foi divertido ver nesse episódio, né? E, de fato, nesse episódio, ela tem essa mudança de perspectiva sobre aquele grupo ali, as mulheres daquela faixa etária. Mas, a longo prazo, eu não acho que essa aqui foi uma trama, né, que vai, assim, ter muita interferência em relação à história geral da série, né? Foi uma trama meio que filler, né? Aquela meio encheção de linguiça, mas foi uma encheção de linguiça que eu achei legal de assistir. A trama seguinte, gente, eu fiquei querendo rir, porque eu tenho um caderninho que às vezes eu anoto as coisas do episódio pra eu lembrar de comentar no vídeo. E aí a minha anotação é tipo, Harry não está mais ejaculando. E tá escrito aqui no papel. Imagina se alguém pega esse meu caderno aleatoriamente, sem entender o que é, e aí só lê as coisas que tem aqui. Pois é, minha gente, é assim quando a gente comenta série, especialmente uma série como essa. Mas no caso, né, essa foi a trama da Charlotte, né? Ela tá lá tendo relações com o Harry, e aí ela vê que ele não tá mais ejaculando, né? Não tá mais saindo nada. E aí ela fica meio chocada, né? Ela até pergunta, né? Será que ele tá fingindo que tá tendo orgasmo?
não é, e não sei o que, ela fica meio que sem entender. E aí a gente tem uma cena que é super engraçada, né, que tá as meninas todas juntas, né, no caso não todas juntas, né, porque agora são muitos personagens que a gente tem aqui. Mas a gente tem, no caso, o trio principal, né, que é a Charlotte, a Carrie e a Miranda juntas, né, e o Anthony que também tá lá com elas, né, e elas começam a ter essa conversa, e eu achei muito legal, porque me lembrou muito da série clássica, sabe, assim, as personagens de Sex and the City juntas, comendo num canto, conversando sobre a ejaculação, é uma coisa, assim, super a série clássica de Sex and the City, então eu amei, pra mim pareceu, assim, um flashback, eu voltei no tempo vendo essa cena, eu achei super divertida. E eu devo dizer pra vocês que eu acho, assim, que é uma coisa super legal, que a personagem que mais tá tendo tramas, assim, que tem esse quê, assim, mais sexual e tudo mais, desde a primeira temporada de And Just Like That, é a Charlotte, né? Porque a Charlotte, ela é exatamente a personagem que era mais santinha, que não gostava muito das coisas, que não falava muito sobre essas coisas, né? As outras é que falavam mais, a Samantha falava bastante, né? A Carrie, às vezes, tinha alguma dúvida, né? A Miranda, que ela tinha uma experiência, assim, super diferente, super louca. Mas a Charlotte, normalmente, ela era mais timidazinha, ela não falava tanto sobre isso. Mas eu achei legal, né, que nessa fase delas, assim, mais velhas, né? Ela na faixa dos 50 anos, a Charlotte parece ser aquela que tem a vida sexual mais ativa, né? Então eu acho super legal. Ela e o Harry estão sempre ali. A gente vê em diversos momentos, né, desde a primeira temporada, que eles são que mais se pegam ali dos casais, né? Então eu acho isso super legal, né? Eu acho a relação deles também muito legal, muito boa, sabe? Eu gosto de como eles vão juntos depois procurar um médico, né, pra conversar sobre o assunto e como resolver. E eu confesso, gente, que eu achei bem legal, né, quando eles estão lá no médico, aí o médico acaba meio que passando ali pro Harry, né, ele fazer o exercício de Kegel, né, que é algo que eu lembro de já ter visto, né, a Charlotte comentando que ela fazia na série clássica, né? Então eu achei legal que aqui eles meio que trazem isso de volta, que ela fala que ela tem o costume de fazer isso sempre mesmo, né, que é um exercício pélvico e tudo mais, então ela vai começando a fazer isso com o Harry. Eu achei isso super legal, gente, porque assim, digamos que, de certa forma, essa coisa assim, desse tipo de exercício, você fazer com alguém, você, tipo, ir no médico pra conversar sobre essas coisas a respeito do seu corpo, junto com outra pessoa, né, é uma intimidade muito grande. Então, eu acho super legal a gente ver a relação deles, sabe, esse momento assim, que eles já estão juntos há tantos anos, já têm filhos juntos, sabe, que a relação deles é tão saudável e tão tranquila, que eles têm essa intimidade, né, deles conversarem sobre isso, deles irem pro médico juntos, dela ajudar ele com os exercícios, sabe, eu acho que isso faz o relacionamento deles parecer muito maduro, né, e que eles realmente, assim, confiam no outro, se sentem confortáveis um com o outro, né, que eles não têm, assim, aquela insegurança, aquele medo, assim, um do outro, né, que eles não têm medo do corpo um do outro. Eu achei isso super legal, né, e eu acho que isso é uma coisa que é um tipo de trama que a gente só tem exatamente porque a gente tem aqui o espaço para ter esses protagonistas que são pessoas mais velhas nas faixas dos 50 anos. Porque normalmente as séries que a gente tem que vai mostrar casal, que vai mostrar nas relações sexuais e tudo mais, é sempre série sobre gente jovem. Então, ou é adolescente, sabe, tipo Sex Education, ou é aquela série do pessoal que é universitário, que tem seus 20 anos, 30 anos. Então, acho que a ideia da gente ter aqui essas pessoas, né, as suas faixas dos 50, que já estão casadas, que vão vendo seus corpos tendo essas modificações, coisas que vão ficando diferentes, e aí eles conversando uns com os outros, né, e fazendo exercício juntos, enfim, eu achei isso tudo super legal, né, eu achei que a Charlotte e o Harry é o casal, assim, que mais tá perfeito, né, com o passar do tempo, né, todos os outros casais tiveram alguma coisa, né, o Mr. Big morreu, né, Steve e Miranda se separaram, né, a Samantha também, ela se separa daquele boyzinho dela que ela fica na última temporada da série, né, então nos filmes ela já volta a ser solteira e pegar todo mundo, então meio que todos os casais que a gente tinha da série clássica, tudo meio que foi destruído, assim, mas a Charlotte e o Harry continuam firmes e fortes, né, eu achei isso muito legal. E ao mesmo tempo que a gente vai tendo, né, essa trama aqui da Charlotte, a gente também tem a terceira trama do episódio, que é a da Lisa, né, e também do marido dela, o Herbert, né, então eles estão ali juntos, né, eles estão aproveitando que as crianças, né, tiveram que viajar, um passeio da escola, alguma coisa assim, um acampamento, alguma coisa que as crianças estão fazendo, então, né, a Charlotte e o Harry, eles estão sem as crianças em casa, e a Lisa e o marido dela também estão sem as crianças em casa, né, então eles estão livres para fazer o que eles quiserem, enfim, eles têm o tempo livre deles. E aí eles também, né, estão prestes a celebrar 20 anos de casado, né, então é uma celebração, assim, incrível, maravilhosa, eles querem fazer uma festa, né, e aí vai ser uma festa enorme, vão convidar várias pessoas. E aí tem uma trama, gente, que foi bem clichê, mas que eu também gostei, eu achei bem divertido de ver no episódio, que é aquela questão, né, que a gente vê eles conversando ali, aí o marido da Lisa, ele fala, né, que ele vê que ela tá muito ocupada com o trabalho e tudo mais, então ele quer ajudar ela, então ele decidiu enviar os convites para ela não precisar se preocupar com isso. Quando ele falou que ele decidiu enviar o convite
pra ela não se preocupar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: os convites não vão ser enviados. Eu tinha certeza que os convites não iam chegar nas pessoas, gente, porque é a trama mais clichê do mundo, que a gente já viu em diversos outros filmes, diversas outras séries, mas é um clichê que é divertido e que funciona, né? Especialmente quando a gente tá falando dessas relações, assim, de casal, não sei o que, de pessoal que já é casado, né, há muito tempo que se conhece, porque esse tipo de coisa acontece mesmo, sabe? Uma coisa que eu consigo imaginar, sabe, meu pai e minha mãe tendo essa mesma coisa, assim, da minha mãe dizer pro meu pai fazer uma coisa e ele esquecer, né, ou ele fazer errado, né? Então eu achei super legal essa questão dele ter esquecido de enviar os convites, né? Então quando eles chegam lá no momento da celebração, quase ninguém aparece, porque só quem surgiu lá foi o pessoal que eles conversaram, assim, no boca a boca, né? Falando, assim, diretamente com a pessoa e convidando, né? Então não tinha todo mundo ali. A gente também vê, né, que tá a mãe do Herbert e tá o pai da Lisa. E a gente vê que eles não se gostam, né? Que eles têm pensamentos e visões de mundo bem diferentes, né? Então fica ali aquela coisa, o climão ali, né? Dentro daquele jantar. Então achei que isso foi bem legal também. Mas, como sempre, né, eu também gosto que a Lisa e o marido dela, eles se apoiam, né? Normalmente, todo episódio, mesmo quando um faz uma coisa errada e tal, normalmente é o marido dela que erra alguma coisa, que ele faz alguma coisa errada. Mas, no geral, eles também têm uma relação que é madura, que é positiva, que é boa, né? Eles são verdadeiramente, assim, companheiros um do outro, né? E a gente vê que eles sempre resolvem tudo juntos, né? Então, eu gostei que eles estão sempre ali meio que tentando defender um ao outro, né? Então, eles tentam ali ver tudo da forma como tá acontecendo, sem julgar o outro, né? E apesar do pai e da mãe ali, eles estarem nesse conflito, né, nesse clima de briga, eles tentam sempre meio que apaziguar e defender a pessoa que eles amam. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, a mãe do Herbert, ela meio que tentando, assim, julgar a Lisa, né, por essa questão de que ela é uma mulher que trabalha, que é uma profissional, que muitas vezes está ocupada, e que ela devia focar nas crianças. Aí a mãe fala, né, que teve um momento que ela também já tinha uma carreira dela, que ela tinha um trabalho, mas quando ela virou mãe, ela desistiu disso, porque ela tinha essas prioridades, né, e a gente sabe que o Herbert, ele sempre apoia bastante essa questão da Lisa, ela ser uma profissional, então ele tá achando tudo incrível que ela tá fazendo, né? Um filme que ela fez agora, ele vai participar de um festival, então ele tá super feliz com ela, né? Ele discorda completamente do que a mãe tá falando. E enquanto isso, né, a gente também tem o Herbert, que ele tava ali meio em dúvida, que ele quer meio que se candidatar ali para eleições ali da cidade, né, de Nova York, enfim. Ele quer ter um cargo político, né? Ele tava em dúvida se ele deveria fazer isso ou não, por causa da idade das meninas, né, das crianças que ele tem, não só das meninas, das menina e menino, que eles têm todos os gêneros das crianças ali, são várias crianças que eles têm. E aí ele fala, tá em dúvida, porque as crianças ainda são novinhas, ele não sabe se seria legal ele ter um cargo político, assim, que ele talvez não tivesse tanto tempo pra ficar com as crianças, né, que ele devia focar nas crianças, só fazer isso quando as crianças estivessem mais velhas. Mas aí, né, quando tá tendo todo esse conflito no jantar, a Lisa decide que não, sabe? Ela acaba anunciando que ele vai se eleger ali, que ele vai se candidatar, né, porque de fato ela acredita nele, ela acredita que ele é um bom pai, ela sabe que ele vai conseguir, né, se manter sendo um bom pai e um bom marido, mesmo tendo esse cargo, né, porque eles não precisam ter que decidir entre a carreira e entre a família, tem como você ter as duas coisas. E o que eu achei legal sobre isso, né, gente, é que meio que acaba criando uma subtramazinha pequenininha ali da Charlotte. Porque além dela ter toda a história que ela já teve, né, com o marido dela, né, o Harry, aqui a gente vai ver que durante esse jantar, ela vai conhecer um amigo da Lisa, que é um cara que trabalhava naquelas coisas, né, de galeria, de arte, enfim. Então ele começa a conversar ali com a Charlotte, a gente vê que eles se dão super bem, eles vão criando ali meio que uma amizade durante o jantar, né? Ela dá até umas dicas pra ele em relação às filhas dele, né, que estão no acampamento agora, que elas estão querendo o tempo todo ir embora, né? E ela dá uma dica ali e fala, não responda pra elas não, porque elas vão acabar se acostumando, né? Ela pega o celular dele. Então eles vão criando ali uma relação legal durante esse jantar, e aí o cara, ele acaba, né, oferecendo pra Charlotte, né, perguntando se ela não gostaria de trabalhar com ele, né? Porque ele acha que ele é uma pessoa assim, muito à frente do seu tempo, ele lembra de coisas incríveis que ela fez lá na série original, né, de feito descobrir artistas que ela descobria e fazia, né, exposições na galeria dela, né, então ele fala que ela é uma pessoa assim, muito incrível, ele adoraria trabalhar com ela, e aí a Charlotte no primeiro momento ela fica, né, meio que em dúvida se ela deveria ou não, né? Porque ela fala assim da idade dela, tá com os filhos agora, já faz muito tempo que ela não trabalha. E eu não sei se vocês lembram, né, gente, mas na série clássica de Sex and the City, isso foi algo abordado, né? A Charlotte, ela trabalhava durante a maior parte da série naquela galeria dela, inclusive era super legal aquela galeria, né, que ela tinha. Mas aí, quando chega o momento que ela se casa com o Harry, né, que ela tá focada, assim, que ela quer ter filho e tudo mais, ela acaba se demitindo, porque ela fala que quando ela era criança, a mãe dela não tinha tanto tempo pra ficar com ela, se eu não me engano, né, porque a mãe dela trabalhava, e ela não queria que a mesma coisa acontecesse com as filhas dela, o filho dela que ela fosse ter, né, então ela queria ser uma mãe mais presente, ela preferia estar em casa cuidando das crianças do que estar trabalhando. Mas agora, né, que as crianças já estão mais velhas, né, já estão ali adolescentes, ela não precisa necessariamente fazer isso, né? Nem quando era criança ela precisava, mas eu acho que principalmente agora que essas crianças já estão ali mais jovens, já têm uma maior capacidade, assim, de se proteger, de saber o que é certo e o que é errado, sabe? De viver a sua própria vida,
ela precisa ainda menos estar o tempo todo em casa, né? Então eu acho que, apesar de nesse episódio aqui, ela não ter decidido definitivamente voltar a trabalhar, eu tenho certeza que isso vai ser uma trama que vai ser melhor desenvolvida nos próximos episódios, né? Eu acho que talvez até no próximo episódio mesmo ela já venha a falar com esse cara novamente, né? Ela entra em contato novamente e decida trabalhar, e eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal, né? A gente vendo a Charlotte voltando a ser uma grande profissional no meio da arte. E agora, né, gente, é hora da gente falar sobre a última história, né, a última trama do episódio, que é a trama da Miranda, que como sempre é a trama, assim, mais esquisita de todos os episódios, né? Mas eu queria dizer assim, que tem uma coisa que eu gostei, é que aqui a gente reviu o Steve, né? Ele não participa muito do episódio, mas ele tá participando aqui porque a Miranda, como a gente viu no episódio anterior, ela voltou pra Nova York, né? Porque o filho dela tava ali super mal, com a separação dele, né? O fim do namoro com a namorada. Então ela vai pra lá e a gente vê que ela tá na casa dela antiga, né? Onde ela morava com o Steve e com o filho, né? E o Steve, obviamente, ele tem um quarto principal pra ele, né? O filho tá lá, todo depressivo em casa, e ela fica dormindo no sofá. E a gente vê que é uma situação, assim, super horrível, porque é super desconfortável e ninguém meio que tá feliz ali. É um conflito horrível, sabe? O clima péssimo ali dentro daquela casa. A gente vê, assim, que o Steve, eu achei ele bem infantil, né? O comportamento dele. Eu gostei de rever ele porque eu acho ele bonito. E ele tá um velho bem gostoso. Ele tá. Ainda por cima, porque no episódio ele tava lá, né? Dando um murrinho naquele negócio dele que ele pegou ali, que ele botou no quarto. Que inclusive fica fazendo um barulho irritante, né? E aí Miranda, ela tá tentando dormir no sofá. E ele fazendo aquele barulho, né, se exercitando. Mas pelo menos ele estava belíssimo ali naquela cena, né? Mas assim, achei ele bem infantil. A gente vê assim que ele não superou o que aconteceu. E eu entendo, né, de fato ele foi traído e tudo mais. Mas ele também já traiu a Miranda, sabe? Então assim, supere. Supere porque ela superou, ele perdoou. Você deveria superar e perdoar ela também. Eu não gostei muito do comportamento dele, da atitude dele, sabe? Da forma como ele tá sempre antagonizando a Miranda, sabe? Aqui no episódio, né? Então eu achei que ele precisa amadurecer, ele precisa seguir em frente, né? Como eu falei nos vídeos que eu fiz da primeira temporada, eu quero que o Steve seja feliz com outra pessoa, tendo sua outra história, sabe? Eu gostaria de ver ele com outra pessoa vendo feliz e assim a gente concluir a história desse personagem, ao invés de trazer ele assim, né, com esse comportamento assim tão infantil, tão bobo, sabe? Com essa briguinha assim com a Miranda, e a Miranda tentando ser a pessoa mais madura ali da situação, sempre cedendo, né, pra não ter mais briga ainda com o Steve e também pra não piorar a situação do filho que tá ali super depressivo, né, com o fim do namoro. Então ela fica numa situação assim que é péssima, né, dessa relação dela com esse ex-marido dela, e também eles não, pelo visto, eles não se divorciaram completamente, né? Eles estão separados, cada um vivendo sua vida, mas eles não tiveram aquela separação definitiva, legal, né? Enfim. Então, o filho até pergunta sobre isso, né? Vocês vão se separar de vez? O que é que vocês vão fazer? Então, como é que tá aqui vocês morando na mesma casa? Vocês têm que arrumar alguma coisa, né? Um canto pra cada um ir. E aí o Steve, né? Na verdade, primeiro, a Miranda fala que ela vai encontrar um lugar pra ela morar, mas o Steve fala, não, você pode ficar com a casa, eu vou procurar outro lugar pra eu morar, né? Achei que pelo menos aí o Steve, ele teve certa maturidade, né? De ir procurar outro canto, enfim, dele dizer que ele ia ter alguma atitude, né? Mas assim, a gente continua vendo que a situação ali tá bem esquisita, né? Eu não sei muito bem qual vai ser o rumo desse relacionamento, né, gente? Porque a questão do Steve e da Miranda, eles eram um dos casais mais amados dos fãs, incrível na série clássica, e no filme já começou a estragar, nessa série estragou ainda mais, e aí eu sinto que eles meio que fizeram tantas coisas ruins com esse casal, que apesar de eu gostar de ver o Steve, porque, repito, eu acho ele bonito, né, acaba sendo chato, porque eles ficam ali num conflito que você não quer ver, porque a gente gosta dos dois personagens, a gente não quer ficar vendo só eles brigando, eles com essa picuinha, que até agora não tá levando a nada, porque a gente não tá tendo nenhuma conclusão sobre isso. Eu pensei que essa história dela com o Steve já tinha sido concluída lá na primeira temporada. Eu pensei que se o Steve fosse voltar novamente na série, seria pra mostrar ele seguindo em frente e não pra esse conflitozinho, essa briguinha continuar, sabe? Então eu não curti muito isso não, né? Mas enfim, aí depois disso a gente vai ver, né, Che Dias voltando, né, pra Nova York, e Che Dias tá, né, com o ex-marido dele, que também é um ex-marido, assim, que não foi uma separação, divórcio, né, legalmente, assim, tá só aquela separação, cada um num canto, né, mas aí esse cara, né, a gente até esqueci o nome dele, eu anotei aqui, o nome dele é Lyle, né, Lyle, e aí esse cara, gente, o Lyle, ele é tipo tão aleatório esse personagem. Eu achei interessante quando ele apareceu, né, no outro episódio, que ele ajudou a Miranda quando ela tava perdida ali na praia, né, achei que foi interessante para aquele episódio especificamente, né? Porque a Miranda, ela acaba vendo assim, nossa, eu não conheço o Che Dias completamente, né? Existem coisas, né, sobre a vida dessa pessoa com que eu estou me relacionando, né? Uma pessoa pela qual eu mudei a cidade que eu tava vivendo, né? Eu não conheço a pessoa, o que é que eu vou fazer na minha vida, sabe? Eu entendi aquela reflexão dela, mas aqui nesse episódio, esse personagem Lyle, ele volta, né? Eu até cheguei em algum momento a pensar, será que ele vai ficar com a Carrie? Porque a Carrie, ela visita lá a casa de Che Dias também, e aí eu achei que Carrie e Lyle, eles estavam ali tendo umas conversinhas, eu fiquei, nossa, será que eles vão virar um casalzinho? Será que ela vai ficar com ele, né? Antes do Aidan chegar, que a gente sabe que Aidan ainda vai aparecer nessa temporada da série, né? Mas assim,
acaba não rolando nada entre ele e a Carrie, né? A Carrie simplesmente vai embora depois, né? Quando eles estão ali conversando. E aí eu achei esquisitíssimo aquela forçação de Che, né, de meio que tentar fazer ali um homenagem ali, juntar as 3 pessoas. Eu achei isso muito esquisito, porque pra mim tava tão óbvio que a Miranda não tava confortável, que a Miranda não tava querendo aquilo, sabe? Eu achei, assim, péssimo. Eu sinto que a Miranda, ela tá, sabe, toda a trama da Miranda meio que me irrita, porque ela é uma personagem que eu gosto tanto, e o tempo todo a gente só vê ela em situações desconfortáveis, que a gente vê, obviamente, que ela não tá feliz, que ela tá, assim, ao redor de pessoas que não estão pensando nela. Todas as pessoas ao redor dela pensam nelas mesmas primeiro, antes de pensar na Miranda. O Steve tá pensando nele mesmo. O filho da Miranda também pensa nele mesmo primeiro. E Che Dias pensa nele, né, primeiro, sempre, o tempo todo. Miranda nunca tem ninguém pensando por ela. E ela também não pensa por ela mesma, ela tá o tempo todo fazendo decisões pelos outros, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, se a longo prazo a série tivesse, né, a ideia, assim, a expectativa de desconstruir isso, de mostrar pra Miranda que ela não tá agindo da forma certa, que ela precisa se colocar em primeiro lugar. Só que acontece que a cada episódio, eu não vejo a Miranda seguindo esse caminho, porque todo episódio no final, ela se resolve com a pessoa. Sabe? Então, quando a gente teve aquela cena da terapia da família, que tava a Miranda, o Steve e o filho, a gente vê que no fim a Miranda se calou. E quando a gente tem a cena com Che Dias, que Che Dias tenta fazer ali os 3 ficarem juntos, e depois a Miranda se sente desconfortável, ela vai embora da cama, vai dormir no sofá, aí Che Dias vai pro sofá também, né, se deitam ali, ficam felizinhas, né, e tipo, enfim. Só que não era pra ser o fim, era pra ter uma discussão, queria que a Miranda reclamasse, queria que a Miranda falasse, olha, não tem nenhum motivo aqui pra esse teu ex-marido tá aqui nessa casa, sabe, da gente ir dormir na cama, e ele tá na mesma cama, e a gente tá se pegando, de repente ele se meter na nossa pegação e querer entrar também, sabe, tá horrível, tá ridículo, a gente vê que a Miranda não tá gostando, que ela não tá feliz, que ela não tá confortável, mas ela não fala nada, ela não age. E aí eu sinto que é como se a série estivesse falando, não é que ela tá desconfortável, é porque ela não está acostumada a ser desconstruída, ela está se desconstruindo. Sendo que assim, gente, isso não é desconstrução. Né? Você se desconstruir é você entender, por exemplo, que esse tipo de relação existe, que você pode se relacionar a 3, seja uma vez só, seja realmente ter um relacionamento com mais de uma pessoa, enfim. Né? E você entender, respeitar isso, e se você gosta, você ter. Né? Isso é você se desconstruir. O que tá acontecendo com a Miranda ela simplesmente é jogada em situações que ela não tá confortável, e não é nem necessariamente que ela tá julgando, é que tipo, não é o que ela quer, e aí Che Dias sempre coloca a Miranda numa posição de tipo, nossa, você é muito tradicional, sabe, você deveria mudar, você deveria, sabe, evoluir. Sendo que eu acho que isso não é evolução, sabe, quando é forçado, não é, sabe, não é que a Miranda, ela tá abrindo a mente dela. Ela tá sendo forçada a fazer coisas que ela não tá gostando, que não tem nada a ver com ela, né? Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas assim, a história da Miranda toda vez meio que me irrita, né? Eu achei que esse episódio especificamente, gente, quando eu vi Miranda e Che Dias na cama e esse homem interagindo, eu falei, minha gente, pelo amor de Deus, sabe, não tem nada a ver com a Miranda e com o que a Miranda quer, sabe? Tá tão óbvio, como é que Che Dias achava que aquilo ia dar certo, achava que seria legal, né? Enfim, me irrita. Mas a questão da gente aqui, apesar de ser uma trama que me irrita, eu ainda acho divertida de assistir. Gente, essa série é muito legal, eu tô amando agora, né, que ela voltou toda semana, ter episódio novo pra assistir e comentar aqui com vocês, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Basicamente é isso que eu tinha pra comentar sobre esse episódio. E em breve, na semana que vem, eu volto pra gente conversar, né, sobre o 5º episódio da série, que já vai representar, né, o final da primeira metade da temporada, né? Porque o total são 10 episódios. Então semana que vem a gente já vai estar no episódio 5, já vai ter sido metade da temporada, e a gente vai poder discutir melhor, né, o que é que a gente tá achando da temporada como um todo, agora que a gente já viu metade dela. Mas é isso, né, gente? Deixo vocês por aqui. Até mais!